Capítulo 823, Batalha de Sagacidade 1. Sua longa vida levou o Draugr a não acreditar no otimismo, então ele colocou em ação todos os seus planos de contingência e começou a se preparar para mais. Deve ser trabalho dos humanos. Desde que um novo lote de pragas chegou, as coisas começaram a dar errado. Não sei se a raiz dos meus problemas é a garota humana que Mart estava tão ansioso para encontrar ou a desperta sobre a qual a corte me alertou. Felizmente, eu sei como tirá-los do jogo e ganhar o tempo de que preciso para colocar meu plano em prática. Erlich pensou enquanto ativava seu amuleto de comunicação. Seu controle sobre a muda ainda era difícil, mas depois de corromper sua última moradia por tempo suficiente, ele foi capaz de desativar as matrizes que cobriam a cidade dentro de sua área. Depois de sua chegada ao continente Garl, antes que pudesse colocar em prática seu plano, Erlich fez contato com todas as cortes mortos-vivos para descobrir qual delas seria a melhor parceira. Ele não esperava que as cortes do amanhecer, pôr do sol e noturna deixassem de lado suas diferenças, concordando como uma estratégia comum. As cortes foram fundadas como um meio para os mortos-vivos se protegerem da perseguição das raças inferiores, mas com segurança e tempo, eles começaram a ansiar por mais. Eles estavam cansados de se esconder nas sombras e se alimentar dos restos da sociedade em vez de fazer parte dela. A migração de mortos-vivos aumentou seus números, dando-lhes o poder que as cortes sempre queriam. Os sobreviventes do continente Gera eram em sua maioria criaturas poderosas que possuíam a sabedoria de séculos e o poder das relíquias que acumularam durante suas longas vidas. Veza, o Lich, que atualmente estava lutando com a Imperatriz Mágica, havia mostrado a eles que mesmo com todas as suas limitações, um exército de mortos-vivos poderia atacar de frente um dos 3 grandes países. No entanto, não era algo que nem mesmo os tribunais mortos-vivos pudessem replicar. A única razão pela qual a batalha durou meses em vez de dias foi que, ao contrário dos mortos-vivos comuns, Liches não tinha medo da luz do sol, nenhum problema com os ciclos solares, e o mais importante, eles não tinham problemas para praticar forja ou magia dimensional. Veza ergueu vários portões antes de lançar seu ataque, permitindo que suas tropas se movessem tão rápido quanto as do Império. Quando eles fossem vitoriosos, novas tropas reforçariam a ofensiva, permitindo-lhes penetrar profundamente no Império e garantir seu domínio. Quando eles foram derrotados, os mortos-vivos poderiam recuar rapidamente e com segurança, com o próprio Lich cobrindo suas hordas. Veza não tinha medo de lidar com um exército inteiro sozinha, já que não importava quantas vezes eles a destruíssem, ela sempre tinha um corpo sobressalente pronto. O plano de Erlich era exatamente o que os tribunais precisavam. Com a rede de portais do povo planta, eles também podiam lutar com qualquer oponente em igualdade de condições. Eles precisavam do Draugr porque os Liches de Gera não haviam deixado suas casas. Liches não se alimentavam de vivos, eles só precisavam manter seus filactérios seguros. Quanto aos do continente Garl, eles se recusaram a ajudar. Ou melhor, essa foi a única explicação em que os tribunais conseguiram pensar. Nenhum dos mensageiros das cortes retornou para contar a história. Perturbar um Lich durante uma fase crítica de sua pesquisa foi uma façanha mortal, e Liches sempre pensam em estar em uma fase crítica de sua pesquisa. Aproximar-se de Veza também provou ser inútil. Ela estava disposta a ajudar, mas apenas em troca de sua lealdade eterna e literal. Ela havia criado anéis de escravos que funcionavam em mortos-vivos e exigia que seus servos os usassem. As cortes a queriam como uma aliada, não como sua mestra, então eles recusaram sua oferta generosa. O ato enfureceu Veza e deixou Erlich como sua única esperança. Ele tinha contatos em todos os 3 tribunais, por isso não demorou muito para encontrar o melhor homem para o trabalho em questão. Após o grande fiasco em Outre, Caelan, o vampiro, perdeu tudo por causa de Lith. A morte de seu escolhido, do Conde Chover, e seu fracasso nas negociações com o Reino Grifon, levou a corte noturna a tirar Caelan de sua posição, transformando o vampiro de séculos em um pária social. Após meses de zombaria e humilhação, ele abandonou a corte, tornando-se um pária.
Era a única maneira de conseguir sua vingança sem ser restringido pelas regras da sociedade morta-viva. Ele havia tentado por mais de um mês encontrar Lilith, mas a tarefa provou ser um pesadelo. Lilith se moveu tão rápido e silencioso quanto um fantasma. Não importa quanto Kailan gastou para corromper suas fontes no exército, o Ranger nunca estava onde deveria estar. O vampiro não tinha ideia de que, graças aos novos poderes de Solus, a posição fornecida por Lilith em seus relatórios era puramente nominal. Ele faria o amuleto do exército escanear um local no norte apenas para teleportar com sua torre no sul do reino. Infiltrar-se em Belios provou ser impossível. Não importava o quão rico ele era, as medidas de segurança da cidade eram tão rígidas que ele não podia entrar. Entre os arranjos da cidade, havia um capaz de detectar os mortos-vivos. A coroa não poupou despesas para manter as cortes fora dos centros nervosos do reino. Isso tornava Camila intocável para ele, assim como as unidades do corpo da rainha fora da casa de Lilith tornavam o sequestro de um membro de sua família um suicídio. Kailan poderia ter matado um deles à distância, mas sua sede de vingança não poderia ser saciada por um ato tão impessoal. Ele queria que Lilith soubesse quem era o arquiteto de sua miséria e por que estava sendo punido. O que você quer, Erlik? O rancor de Kailan pelos Draugr era apenas o segundo para o que ele mantinha nas cortes. Você já é capaz de ficar acordado durante o dia. Notável, Erlik não se importava com respeito, desde que a outra parte cumprisse sua parte no trato. Você está interessado em recuperar sua posição na corte noturna, se não em subir ainda mais alto. Qual é o problema? Kailan sabia que Erlik não tinha autoridade nos tribunais. Ele era seu menino de ouro, mas era isso. Pelo menos até seu plano dar certo. Depois disso, o Draugr se tornaria uma figura importante, se não líder de todos os tribunais. Infelizmente, entre dizer e fazer, havia muitas pessoas para massacrar. Meu plano estava indo bem, mas nos últimos dias, tive algumas complicações. Eu esperava que você pudesse me ajudar a lidar com elas. Erlik explicou a Kailan sua situação atual. Eu preciso que você me compre apenas alguns dias. Depois desse ponto, a menos que o conselho ou um guardião intervenha, os eventos que eu vou colocar em movimento serão impossíveis de parar. Como exatamente eu devo fazer isso? Não posso entrar em Laruel e mesmo se pudesse, não poderia me mover tão livremente quanto seus escravos e plantas mortas-vivas. Kailan respondeu. Eu não preciso de você aqui. Eu preciso que você lide com aqueles que me incomodam. Não importa o quão poderoso seja um guerreiro ou quão astuta seja sua mente, o coração sempre será seu ponto fraco. Capítulo 824, Batalha de Sagacidade 2. Ataque aqueles que eles amam e eles perderão o foco ou ficarão loucos de vingança. Kilaernas e Litveren provaram ser muito perigosos, mas felizmente, eu sei como me livrar de ambos ao mesmo tempo. Você está louco. Kailan riu, incapaz de acreditar em seus próprios ouvidos. Eu levaria meses para chegar a Lutia e atacar as Shoernas em sua própria casa seria uma missão tola. Eu entendo agora por que você caiu da graça da corte noturna. Erlik disse com uma voz cheia de desprezo. Seu cérebro não combina com seu poder, assim como um morto-vivo inferior. Kailan segurou sua raiva, esperando por uma explicação. Ele não tinha nada a perder ouvindo Draugr até o fim. Você não precisa se mover de outre. Dê ao Arconte seu pupilo que eles querem e eles virão de boa vontade até você. Manoar? Não tenho ideia de por onde começar a procurá-lo e mesmo que tivesse, não ousaria enfrentá-lo. A última vez que a corte noturna tentou capturá-lo durante uma de suas fugas, foi um massacre. Ele transformou seus agressores em mortais por tempo suficiente para matá-los como porcos. Eu sobrevivi apenas porque ele me confundiu com um transeunte. Meus poderes voltaram depois de menos de um minuto, mas foi o minuto mais longo da minha vida. Kailan estremeceu com a memória. Ele era um vampiro poderoso, mas em vida, ele tinha sido mais fraco do que a maioria. Esta é realmente uma ótima notícia. Se Manoar veio a outre no passado, isso tornará o falso relatório mais crível. Mude a aparência de um de seus escravos para que ele se pareça com Manoar e atraia o Arconte até você. Erlik disse.
Este vampiro é um idiota, mas apenas um idiota e desesperado, acreditaria na minha promessa. Assim que eu tiver controle sobre a muda, assim que conseguir despertar, não terei necessidade das cortes. Conquistar o reino das plantas é um sonho impossível. Assim que a notícia de como venci Lenan vier a público, meu plano nunca mais funcionará. No entanto, só preciso que funcione uma vez. O Draugr nunca havia compartilhado seu verdadeiro objetivo com os tribunais, caso contrário, eles não o apoiariam. Uma muda foi mais do que suficiente para construir o reino morto-vivo de Erlik. Ele seria o único capaz de abrir portões à vontade, mover tropas ou trazer seus súditos para a segurança com nada mais do que um pensamento. Mesmo que as plantas se unissem contra ele e de alguma forma conseguissem derrotá-lo, apesar do poder da mudança, Erlik ainda reteria todo o conhecimento obtido por meio de sua simbiose. Enquanto seu plano tivesse sucesso, era apenas uma questão de tempo antes que os Draugr pudessem dar a seu povo o país que eles mereciam. Cidade-estado de Laruel. Depois que Lenan desvendou os planos de Erlik, ela ainda não tinha encontrado uma maneira de detê-lo. Todas as suas tentativas de localizar a posição dele através do vínculo que ela compartilhava com a muda falharam. Sua única opção era mobilizar suas tropas e esperar encontrar o laboratório de Erlik entre todas as casas na árvore murchas. O problema era que Laruel era uma cidade grande, ocupando uma área de 285 km. Contar com a visão e os relatórios dos cidadãos para identificar a posição inimiga era o mesmo que encontrar a proverbial agulha em um palheiro. O único forro de prata em uma situação tão terrível era que a reivindicação de Erlik sobre Laruel não durava mais. Mesmo sendo um morto-vivo, ele ainda era considerado um membro do povo planta e, como tal, ele tinha que seguir a tradição. Para desafiar um governante, depois de derrotar seu policial, um pretendente tinha apenas duas opções de duelo possíveis. A primeira era desafiar o atual soberano, sem a ajuda de nenhum meio externo. Para o pretendente, significava que não podiam contar com artefatos, enquanto para o soberano incluía até mesmo a possibilidade de invocar o poder da muda. Essa regra tinha como objetivo colocar à prova as habilidades de ambos os competidores, em vez de mostrar quem simplesmente tinha mais recursos. Erlik recusou tal possibilidade porque sabia que em terreno fértil, ele não seria páreo para Lenan, e o tempo do duelo foi decidido aleatoriamente. Se acontecesse durante o dia, ele também poderia cometer suicídio. O segundo era um exército de batalha contra exército, que geralmente exigia que o contendor fosse um cidadão de uma cidade-estado e aumentasse suas forças com o tempo. Foi o caminho que Erlik aparentemente escolheu, usando a peste para ganhar seguidores, já que não era permitido a estrangeiros, mesmo que plantas, participarem dos assuntos de uma cidade-estado. Assim como Lenan, Erlik tinha o direito de ter sua própria corte, o que lhe permitia empregar seus seguidores mais leais como Grenlik, mesmo que eles não fossem cidadãos de Laruel, mas o costume era muito rígido quanto ao número deles. Agora, entretanto, estava bastante claro que Erlik não pretendia seguir a tradição. Seu crescente exército de mortos-vivos e suas táticas de guerrilha destinavam-se apenas a ganhar tempo e dar a impressão de que ele estava tentando reunir mais soldados. Seu verdadeiro objetivo era obter o controle da muda e usá-lo para assumir o controle de Laruel. Como agora Lenan tinha provas para apoiar sua afirmação, ela alertou as outras cidades-estado sobre a ameaça em questão e até mesmo pediu sua ajuda. Eu posso enviar tropas para ajudá-lo a procurar Laruel, mas até que Erlik seja encontrado, não posso arriscar mandar minhas tropas de elite embora. Eu já mudei os arranjos da cidade para que eles não concedam mais acesso a plantas mortas-vivas. Não posso correr o risco de repetir seus erros. Erval Redcap disse. Como todos os Fai de sua espécie, a parte superior da vegetação que compunha seu cabelo era de um vermelho profundo devido ao sangue dos inimigos com os quais ele se banqueteava. Isso permitia a um Redcap usar as habilidades e feitiços de seus inimigos caídos, mas cada uso consumiria um pouco do sangue armazenado. Além disso, tais habilidades não poderiam ser estudadas nem aprendidas. Obrigado, Lenan respondeu. Esta é uma corrida contra o tempo.
Se eu conseguir encontrar Erlich antes que ele infecte a muda, a batalha terminará antes mesmo de começar. No entanto, se ele de alguma forma obtiver acesso total aos recursos da cidade, não tenho chances de derrotá-lo sozinho. Não se preocupe, mesmo se Laruel cair, nós o ajudaremos com todos os nossos meios. Erval, como todos os soberanos que Lenan havia contatado, estava muito menos confiante do que parecia. Dar às plantas mortos-vivos a oportunidade de entrar em uma cidade-estado sempre foi nada mais do que um estratagema para atrair os odiados membros caídos de sua raça e matá-los. Todas as regras do desafio foram escritas para tornar impossível para um morto-vivo prevalecer. Ninguém jamais havia considerado a possibilidade de que um dia alguém exploraria sua zombaria para invadir sua casa. Enquanto isso, no laboratório de pesquisa, uma vez que Lita entendeu que ele pouco poderia fazer para contribuir na busca de uma cura, devido à sua ignorância sobre a anatomia do povo das plantas, ele pediu a Lita que o trouxesse de volta para Lutia. Graças à sua conexão mística, podiam abrir portais em quase qualquer lugar, contanto que houvesse abundância de vegetação e nenhuma disposição defensiva. Ele disse a ela que queria visitar sua família, mas na verdade pretendia pedir a ajuda de Faluel. Continua no próximo vídeo.